Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Semana Santa, especialmente agora transmitido aqui da igreja. Então, convido a todos irmãos que se sintam bem acolhidos e agora convido que, assim como estamos, nós oremos ao nosso Deus para darmos início a este culto. Senhor Deus, muito obrigado por mais este dia que o Senhor nos concede, com vida e com saúde. E também lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para te louvar e adorar e bendizer o teu nome. Venha abençoar este culto, conceda-nos o teu Espírito Santo. Fique conosco, isso lhe pedimos e agradecemos. Em teu nome, amém. Convido nesse espírito, convido a todos vocês a cantarmos a música Descansar. Que você, aí de sua casa, você possa cantar conosco também. Pensando no amanhã, eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer, posso confiar em ti. Se o futuro incerto é, basta olhar com os olhos da fé e descansar nos braços do Pai, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Cada passo que eu der, seja onde estiver, quero entregar a ti. Cada decisão vou depor em tuas mãos e esperar. Se das aves Deus cuida, sei que tenho muito mais valor. Posso esperar e descansar nos braços do Pai, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Só em teus braços encontro paz pra repousar. Mesmo que os temores me vençam, vou descansar, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Amém? Que coisa boa, né? Essa é uma daquelas músicas que já cantamos tanto, mas que parece que a gente nunca se cansa, né? Uma música linda, bonita, que fala sobre descansar. Agora nós vamos cantar a música tema dessa nossa Semana Santa. Não sei se você já conhece. Convido você aí da sua casa a cantar junto conosco essa música que chama Restauração.
possa meditar na letra dessa música, fazer sua entrega a Deus neste momento. Determinado, carrega sua cruz Sobre os seus ombros. sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face as marcas do sofrer, cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, transmina ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vivi. Eu não sou digno. Eu não sou digno de ungir os seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos para que eu veja sua luz, me guia no caminho onde encontro sua cruz, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vivi. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou. Sou restaurado. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vivi. Se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vivi. Mas ressuscitou. Mas ressuscitou e hoje vivi.
é sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre recomeçar. Eu sou o Alexandre, né? Tive uma história aí nas drogas, com uns 13, 14 anos, saindo de casa e não poderia ir morar com meus pais, meus 5 irmãos lá, eles não deixavam eu morar lá. Eu peguei e vou para a Praça da Sé. Comecei a ir para o centro da cidade lá, usar droga e ficar lá fazendo furto. Aí a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção grande, aí eu entrei no crime, aconteceu tudo o que posso imaginar, tráfico, tudo aconteceu na minha vida. Eu sou do Paraná e eu conheci uma moça lá que me fez um convite para vir para São Paulo, né, para uma casa de prostituição. Comecei a conhecer as drogas, bebia muito, fiquei naquele lugar muito tempo trancada ali, não saía para nada porque estava muito viciada. Eu estava num bar ligando para a família que eu não aguentava mais, que eu estava pensando até tirar minha vida. E foi quando eu conheci o Alexandre, nesse mesmo dia que eu tinha acabado de desligar o telefone e falar com a minha irmã. E aí a gente ficamos juntos e fomos usar crack, aí eu aluguei um kitnet perto da Cracolândia. E depois, quando deu os 5 anos completos, foi quando aconteceu o fato que a gente não aguentou mais, estava dentro de uma comunidade, tinha vendido barraco, tinha vendido tudo, não tinha mais nem quase a roupa do corpo. E minha irmã falou para ir embora para lá. E quando a gente chegou lá, a gente começou a ter estudo para uma irmã minha que já era adventista e o meu cunhado. E o cunhado dela me chamou para trabalhar, e eu fui trabalhar e ele ficava o dia inteiro falando de Deus, ele insistiu, na verdade ele insistiu, né? Chegou um certo dia que ele falou, vamos lá no culto, eu peguei e falei para ele, ó, vou lá para ele parar de encher o saco, que eu não quero ir para a igreja, e quando foi lá que foi o dia que eu tive um encontro com a palavra, 1 Coríntios 3,16, nosso corpo é templo do Espírito Santo, que não joga lixo. Eu falei para ela ainda em casa, ela tá fumando crack, eu falei, vou na igreja, quando eu voltar eu quero fumar. Foi o contrário, quando eu cheguei eu falei, vamos jogar tudo fora. Aí frequentamos a Semana Santa que teve, e na Semana Santa foi ali a entregue. A gente voltou para São Paulo, né? Ficamos 1 ano e 2 meses lá se tratando. Ficando bem, né? A gente trabalhava, tinha nossa casa, tudo. Hoje nós temos uma casa de recuperação que lá nós dá o curso profissionalizante, certificado, o CNPJ da firma e já coloca eles no trabalho antes de sair da clínica. Eles vão trabalhando fora para alugar uma casa, depois eles vão embora, né? Mas está tudo bem estruturado. E a gente é uma família. A casa deles é de um lado, a gente mora do ladinho. De todas as idades. Tem uns velhinhos que moravam na rua, não tem mais família, ninguém mais quer cuidar. De 80 anos, né? A gente pegou para cuidar pro resto da vida. E Deus hoje, o que Ele fez na nossa vida, foi a melhor coisa ter aceitado aquele convite. Tudo que nós fazemos hoje é por gratidão. Por isso que a gente quer montar outra casa, porque tá vendo ali, assim, está alcançando tantas pessoas, né? Então, se aumentar a casa, vai alcançar mais. O ano passado foi 40 batismos, 40 pessoas estruturadas, né? E pessoas que viraram empresário. Tem um que saiu de lá agora e montou uma casa de recuperação adventista também. Amem seus familiares, dê muito valor à sua família. Ouçam quando a sua mãe te falar, não vai por esse caminho. Aconteceu tudo o que aconteceu na minha vida pela minha desobediência, por eu ser muito rebelde. Mas escutem os seus pais, deem valor à vida de vocês. E você pensa que não dá mais, que está tudo perdido, que tudo acabou. Na verdade, se você aceitar Jesus, tudo vai começar. É uma viravolta, Deus fez isso comigo e com ela, do crack, e do álcool, do cigarro, da prostituição. Então Deus vai fazer contigo também. Só basta você entregar a vida para Ele. Boa noite, querido amigo, querida amiga, irmão e irmã. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, um verso que nós conhecemos bem, nós temos registradas as seguintes palavras de Jesus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará.
E no final do versículo 8, que vem logo em seguida, diz o seguinte: Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Imagine aquele dia que a casa está bagunçada, sala, cozinha, talvez aquele dia que tem algo para fazer no carro, na bicicleta, não sei. Assim como a vida de alguns anda por aí, quem sabe um pouco bagunçada por causa das dores, quem sabe bagunçada por causa das preocupações do dia a dia, quem sabe bagunçada por causa do luto, por causa de problemas na família. Quando a vida está desse jeito, Jesus nos convida a entrar no quartinho, naquele quartinho de verdadeira guerra espiritual, trancar a porta, porque alguém já está ali nos esperando. E ainda que por conta do pecado nós não vejamos, nós podemos ter a certeza de que Deus está ali. Esse é um momento de oração. Nós não vemos Deus por conta do pecado, mas pela fé temos a certeza de que Ele está aqui. E a promessa bíblica é de que mesmo antes de pedirmos as coisas a Deus, Ele já sabe o que a gente necessita. Portanto, a oração é uma estratégia de Deus para manter os seus filhos perto dEle. Além disso, a promessa bíblica é de que Deus recompensa aquele que Ele busca. Recompensa momentaneamente, dando resposta no agora, mas também recompensa a longo prazo, dando a maior de todas as respostas que alguém poderia esperar, que é a salvação por ocasião da volta de Jesus. Nesse momento, nós vamos entrar nessa guerra, nesse quarto de guerra espiritual. Nós vamos orar e diante do altar do Senhor vamos colocar todos os nossos amigos, entes queridos que estão sofrendo por conta do Covid, talvez você mesmo esteja. Também aqueles que estão passando por situações difíceis por conta da crise financeira. Estamos também nesse momento entregando no altar do Senhor todos os nossos amigos que durante essa semana tomaram decisões ao lado de Deus, a melhor de todas as decisões. Tudo isso, tudo aquilo que está no teu coração, no meu coração, nós vamos depor nesse momento diante do altar do Senhor, entregando tudo a Ele e pedindo que Ele faça a sua vontade. Esse é o segredo da vitória e a promessa de que Ele vai nos recompensar. Vamos orar? Feche teus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento nós estamos diante de Ti para colocar, Pai, em Tuas mãos mais uma vez todos aqueles que estão hoje sendo afetados pela doença do Covid-19, sendo afetados pelo desemprego, pela crise econômica que se alastra pelo país afora e pelo mundo. Também queremos colocar aqueles irmãos, irmãs, amigos, amigas, que quem sabe enfrentam outros tipos de problema dentro da família, quem sabe os casamentos em crise. E ainda, Pai, diante de Ti colocamos aqueles que durante essa semana, impressionados pelo Espírito Santo, tomaram a decisão de aceitar a salvação que o Senhor ofereceu na cruz do Calvário. E por isso, nós colocamos nas Tuas mãos, para que o Senhor possa fortalecer e possa resolver todos esses problemas conforme Tua vontade. Nós oramos, confiando no Teu poder, cuidado e amor, e confiando também de que o Senhor nunca nos deixa sem resposta. E nós fazemos esta oração em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Boa noite, que bom que nós estamos juntos. Hoje nós temos o nosso primeiro culto da Semana Santa sendo transmitido direto aqui da Igreja Central de Pelotas. E nós ficamos muito felizes por você estar participando com a gente. E eu quero pedir a você que compartilhe o link dessa transmissão, seja no YouTube ou no Facebook, para que os seus amigos, os seus familiares possam assistir também. É muito bom nós estarmos juntos. Semana Santa é isso, é o momento de nós orarmos mais, de dedicarmos mais tempo para Deus. De domingo a quarta-feira desta semana, nós tivemos os nossos pequenos grupos acontecendo. As crianças, adolescentes, jovens, os adultos, todos estavam participando de pequenos grupos virtuais em função da pandemia. Mas agora chegou o momento de nós termos os nossos cultos. E de hoje até domingo, todas as noites, às 20 horas, nós estaremos aqui
para a transmissão de mais um culto, inclusive no sábado à noite, que não é um horário comum de nós termos os nossos cultos. Então, de hoje a domingo, às 20 horas, estaremos juntos para nós buscarmos a Deus, estudarmos a sua palavra e o adorarmos juntos. E eu convido você para que você se prepare e esteja conosco em cada um destes momentos. É muito bom nós termos a oportunidade de buscar a Deus juntos e nestes dias de pandemia, aproveitando a temática da Semana Santa, nós pensamos muito a respeito do fato de nós termos um encontro com Cristo, de nós sermos restaurados em Cristo, que é o que todos nós precisamos. Por isso, queridos, eu quero convidá-los para nós, mais uma vez, orarmos, agora pedindo a orientação de Deus, pelo estudo da sua palavra, para que o Espírito Santo fale conosco. Se você puder, feche seus olhos onde você está e vamos juntos falar com o nosso Deus. Grande e eterno Deus, nosso Pai querido, a Tua palavra será aberta agora, Senhor. Nós estamos felizes porque Tu falas através dela. Nos ajuda a Te ouvir nesta noite, que nós possamos ter um encontro contigo e, ao entendermos o que Tu tens para a nossa vida, que estejamos dispostos a colocar em prática e viver os Teus sonhos, os Teus planos para a vida de cada um de nós. Obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, quero convidá-los para nós abrirmos a Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 18. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 18. Enquanto você procura aí, deixa eu conversar um pouquinho com você. Você já ouviu falar em um ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma? Esse ditado ele foi cunhado como uma expressão popular porque no primeiro século, Roma, o Império Romano, ele abriu tantas estradas, tantos caminhos para que se fossem até Roma, que dizem que cerca de 80 mil quilômetros de estrada levaria até Roma. Eu não sei se esse número é um número exato, mas o fato é que muitos caminhos levavam até Roma, e aí ficou conhecida essa expressão de que todos os caminhos levam a Roma. Mas, quando nós pensamos nesta frase, nós sabemos que não é verdade, não é sair para qualquer lugar que se vai chegar lá, a cidade de Roma. Nós podemos fazer uma aplicação para a Bíblia. Deus, ele não nos deu múltiplas escolhas quando se trata de nós o alcançarmos. Nós temos apenas um caminho, e a Bíblia fala a respeito desse caminho. Por isso, hoje, nós vamos estudar juntos o tema que é a verdade importa. O caminho está claramente delineado, claramente marcado para quem o procura, mas é preciso que nós o procuremos. E aqui em João capítulo 18, hoje nós vamos refletir um pouco a respeito de mais um dos episódios de Jesus antes de sua crucifixão, um episódio que ficou marcado, uma história importante que está registrada na Bíblia e que tem lições para você e para mim nesta noite. No capítulo 18 nós encontramos então, diante de algumas cenas que se passam, o momento em que Jesus ele está diante de Pilatos. Pilatos era o governador romano da Judéia, o Império Romano ele governava o mundo praticamente na época, e a Judéia não era diferente. Então, Jesus ele tem um encontro com Pilatos. E aí no capítulo 18, no verso 38, bem no finalzinho desse capítulo, no diálogo em que Jesus e Pilatos travam, Pilatos pergunta no verso 38 o seguinte: "O que é a verdade?" perguntou. Pilatos estava olhando a verdade nos olhos, ele estava diante da verdade. Jesus havia se apresentado como o caminho, a verdade e a vida. E então, diante das acusações que Jesus estava recebendo pelos judeus, pelas autoridades religiosas romanas, Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade. Ele não imaginava que estava ali de frente, cara a cara com a verdade. E é isso que acontece hoje nos nossos dias também. Muitas pessoas, como Pilatos, dão de cara com a verdade, mas não se dão conta. Ou então simplesmente preferem
ignorar a verdade. E quando isso acontece, as consequências, elas vão ocorrer também. Vamos ler o que diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18, verso 28. O início deste encontro. João 18, verso 28, e nós vamos ler alguns textos, e a gente vai lendo e conversando aqui, comentando alguns textos, então você pode ir acompanhando aí na sua Bíblia. João 18, 28, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Vamos parar aqui um pouquinho e eu quero pensar com você sobre o que esse texto aqui nos diz. O texto fala que alguns líderes judeus, alguns religiosos, eles estavam ali e eles queriam celebrar a Páscoa, comer o jantar da Páscoa. Por isso, eles não se aproximaram, não entraram no palácio lá do governador romano, porque eles se tornariam impuros. Sabe, eu quero fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. E a primeira delas, quando nós lemos esse texto aqui, é que existem muitas pessoas que são religiosas, que frequentam uma igreja, um templo, mas que não conhecem a Jesus. E quem sabe agora eu esteja falando para alguém que está se perguntando: como assim, pastor? Se alguém é religioso, como não conhece a Jesus? É isso mesmo. Você está vendo aqui o que a Bíblia está dizendo. Aqueles religiosos judeus, eles viam em contexto em que Jesus havia se tornado muito conhecido, já tinha feito muitos milagres, era reconhecido por muitas pessoas como sendo o Salvador, como sendo o Messias que tinha vindo ao mundo, mas eles não criam que Jesus era de fato o Filho de Deus enviado a este mundo. Esta é a primeira lição desta noite. Ser religioso não quer dizer que você conhece a Jesus. Mas eu quero continuar agora a ler o que está no verso 32. João 18, verso 32 diz o seguinte: isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. O que é que aconteceu? Jesus ele estava passando por um julgamento, e esse julgamento era feito por religiosos, ele havia passado por Caifás, agora ele está ali, e Caifás que era o grande sacerdote. Depois, Jesus está diante de Pilatos, passando por um julgamento civil romano, e aí Jesus então, ele é condenado por alguém que não queria julgá-lo, mas a Bíblia nos diz que tudo o que aconteceu, aconteceu do jeito que Jesus dizia que iria acontecer. E aí a sequência do verso 33 até o verso 37, acompanhem comigo, diz assim: Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: essa pergunta é do Senhor mesmo. Ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Verso 37. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que sou rei. Respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. Jesus, ele se apresenta então como sendo a verdade, como aquele que traz a verdade. E aí, é verdade também que o reino de Jesus, ele é um reino distante daquilo que eles esperavam e também distante do que muitas pessoas esperam hoje. Jesus ele não veio aqui para instituir um reino terrestre, para resolver os problemas dos judeus da sua época, não veio aqui para simplesmente instituir um reino e acabar com os outros reinos, impérios que existiam
à sua época. Jesus, ele é o rei de um reino distante. E isso nos ensina algumas coisas importantes. É verdade que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, a nossa vida muda, Ele nos transforma, muitas coisas boas acontecem. Por outro lado, nós podemos continuar enfrentando alguns desafios, dificuldades que são inerentes à vida neste mundo aqui. E aí, queridos, eu quero ler o que dizem os últimos versos desse capítulo 18, 38 até o 40, o 38 nós lemos anteriormente, que diz: "O que é a verdade?", perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: "Não vejo nenhum motivo para condenar este homem, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus?" Todos começaram a gritar: "Não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás." Acontece que esse Barrabás era um criminoso. E aí termina a descrição desse capítulo, o texto vai continuar depois, e você conhece bem essa história. As pessoas preferem abraçar a escuridão dos seus pecados do que enfrentar um Salvador que pode perdoar os seus pecados. Será que isso acontece nos nossos dias ainda? Será que existem pessoas que estão tão abraçadas nos seus erros, nos seus pecados, naquilo que faz mal a elas, que elas não conseguem olhar para Cristo e, de olhos abertos, com o coração aberto, entregar a vida para que Ele as liberte deste mal, desse pecado? A própria palavra de Deus diz, Jesus mencionou essas palavras aqui no Evangelho de João também, dizendo que Ele é quem liberta, porque Ele disse que Ele é a verdade. Então, quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, Ele está falando a respeito dEle mesmo. Mas o fato é que, como nós vimos num testemunho no início deste culto, nós podemos perceber que existem pessoas que estão tão escravizadas pelo pecado, pelos vícios, por situações que acabam com as suas vidas, que é muito difícil olhar sob uma perspectiva diferente. Aquele casal que contou a sua história, e nós assistimos agora há pouquinho, eles estavam dispostos a ir à igreja, a ter um encontro com Jesus, mas a voltar para suas casas ou voltar para as ruas e continuar presos aos seus pecados. Mas é verdade que quando nós olhamos nos olhos de Jesus, quando nós abrimos o coração para Ele, Jesus nos liberta. E eles foram libertados. Quando nós somos confrontados com a verdade, nós devemos aceitar ou rejeitar esta verdade e colher as consequências dessa decisão. Diante da verdade, nós podemos sim aceitá-la e viver uma nova vida, ou então rejeitá-la e colher as consequências. Qual é a sua escolha? Leia comigo Mateus, capítulo 27, Evangelho de Mateus, no capítulo 27, vamos ler os versos 24 e 25. Um pouquinho mais de detalhes dessa história. Mateus 27, versos 24 e 25. Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: "Eu não sou o responsável pela morte deste homem. Isso é com vocês." Verso 25. E toda a multidão respondeu: "Que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos." Você entende o que está acontecendo aqui? Consegue se imaginar nesta cena? Pilatos já estava sem saída, ele não queria condenar Jesus, por outro lado, ele também não queria libertar Jesus e se indispor com o povo que estava ali eufórico, querendo de toda maneira que Jesus fosse preso e crucificado. E então, Pilatos, ele simplesmente, simbolicamente, lava as suas mãos para mostrar que a partir dali ele não tinha responsabilidade com relação ao que aconteceria com Jesus. E aí, Pilatos ouve o povo dizer, o povo estava disposto, a multidão estava disposta a assumir a culpa, o castigo da morte de Jesus. Mal sabiam eles o que estavam fazendo. Satanás estava inflamando as pessoas ali para que elas fizessem isso.
A escolha de Pilatos em relação a Jesus, porém, determinou o próprio destino de Pilatos. Pilatos, ele colheria as consequências de não ter assumido a sua responsabilidade, ter passado esta responsabilidade adiante. E hoje isso não é diferente também. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos tomar decisões diante da verdade que se apresenta para você e para mim. Talvez ao longo desta Semana Santa você esteja conhecendo mais de Jesus. E se você está conhecendo mais Jesus, você precisa decidir se o que você acredita a respeito dele é a verdade ou não. Sabe, queridos, você deve fazer a mesma pergunta que Pilatos fez: o que é a verdade? E buscar esta verdade na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. São elas que vão nos mostrar o que é a verdade. É verdade que Jesus é o Rei e que todos que não o reconhecerem sofrerão as consequências? Sim, é verdade. É verdade que Jesus é o nosso Salvador, ele veio aqui e deu a vida por nós, e que quem não aceitar o sacrifício que Jesus fez com tanto amor vai sofrer as consequências de uma escolha que só pode levar à morte. Mas sabe, queridos, é verdade que algumas pessoas são religiosas e nunca iniciaram um relacionamento individual, íntimo com Cristo. Eu espero que essa não seja a sua realidade, como eu oro para que não seja a minha realidade também. Não podemos ser apenas religiosos, precisamos ter um relacionamento íntimo com Cristo. Mas é verdade também, queridos, que algumas pessoas entregam o controle das suas vidas para o seu trabalho, para outras pessoas, para coisas que elas gostam de fazer, mas não são capazes de entregar o controle das suas vidas para Cristo. Você precisa entregar o controle da sua vida para Cristo. É verdade também que alguns escolhem se apegar ao pecado de tal forma que não deixam que Cristo os liberte. Não permita que aquilo que está te afastando de Deus hoje o aprisione e não deixe que você volte para Cristo. Queridos, talvez você tenha encontrado alguma verdade sobre si mesmo hoje. Talvez você, ao ouvir esta mensagem aqui nesta noite, tenha encontrado alguma verdade que esteja relacionada à sua vida, às suas escolhas, à maneira com que você tem lidado com o seu encontro com Cristo. Talvez você não esteja gostando de se deparar com essas verdades. Talvez tenha chegado a hora de tomar decisões que causem uma ruptura em coisas que lhe prendem longe de Deus e que não permitem que você entregue o coração para Cristo. Talvez você sinta necessidade de mudar isso. Mas eu digo a você, nós não podemos perder oportunidades. Venha, faça um compromisso de examinar a verdade, as Sagradas Escrituras, de conhecer um pouco mais a respeito de Cristo, de não ser apenas um religioso, alguém que vive de aparências, mas ser alguém que está disposto a conhecer a verdade por completo. Ela vai mudar a sua vida, assim como um dia mudou a minha vida. Quando eu era um jovem com 18 anos e nem acreditava na existência de Deus, um dia eu me deparei com a palavra dele. E eu me dispus a estudar a Bíblia, para entender se de fato existia alguma verdade ali, ou então se aquilo eram meras teorias ensinadas por pessoas que tinham objetivos, quem sabe, até mesmo de enganar os outros. Mas ao me deparar com as Escrituras, ao estudar a Bíblia, eu encontrei a verdade, eu encontrei a Cristo, e Ele transformou a minha vida. E eu passei a ver o mundo de um outro jeito. E hoje, 18 anos depois do momento em que eu comecei a estudar a Palavra de Deus, eu estou aqui falando para você sobre o que esta verdade fez na minha vida, não sobre o que fez apenas na vida dos outros. E isso só é possível se você e eu nos encontrarmos todos os dias com Cristo. Estude a Bíblia. Ser neutro não é uma opção.
nós precisamos decidir antes que seja tarde demais. No verão do ano 2000, um acidente aéreo causou uma grande comoção em todo o mundo. Um avião Concorde, um grande, potente avião, ele decolou e pouco depois da sua decolagem caiu em Paris. E ao aquele avião cair, ele causou a morte de centenas ou de 113 pessoas. Ao analisar a caixa preta do avião para tentar descobrir o que é que tinha acontecido, em uma das falas antes da queda do avião, foi ouvida a voz do piloto, o comandante daquela aeronave, dizendo: tarde demais. Queridos, hoje eu posso dizer a cada um de vocês que está assistindo esse culto, nós só temos uma vida para viver aqui nesta terra. Hoje ainda não é tarde demais para você entregar a vida a Cristo, para você rever a sua vida ao lado dele, para deixar, quem sabe, de ser um religioso, ou para você que está conhecendo a Jesus agora, entregar por completo a vida a ele. Ainda não é tarde demais. Mas um dia muitos dirão essa mesma frase: tarde demais, eu não tenho mais o que fazer. Aproveite enquanto não é tarde. Entregue a sua vida a Cristo. Faça as pazes com Deus. Ele te ama e Ele deseja que você tenha uma nova vida ao lado dele, para que quando Cristo vier nos buscar, você esteja entre aqueles que serão salvos. Meu amigo e minha amiga, eu quero orar com você agora. Nós teremos mais um encontro amanhã à noite e seguiremos até domingo. E eu quero orar pedindo a Deus que te ajude a tomar as decisões que você tanto precisa, para que você entregue a vida por completo a Jesus, para que você encontre a vitória final, para que Ele te dê esta vitória. Você pode orar comigo agora? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus, nosso Pai querido, nós ouvimos através da Tua palavra a Tua voz, Pai, chamando a cada um dos Teus filhos nesta noite para entregar a vida a Ti, para renovar esta entrega, para iniciar uma nova vida ao lado de Jesus. Por isso, Senhor, eu quero orar pedindo que o Teu Espírito Santo ajude a cada um destes filhos Teus que estão assistindo a este culto a tomarem a decisão mais importante das suas vidas, viverem e dependerem de Jesus a cada dia. Pai, essas pessoas foram criadas por Ti, são pessoas por quem Cristo deu a vida na cruz do Calvário. E nós, Senhor, entendemos que Jesus morreu para salvar todos aqueles que o aceitarem. Por isso eu peço, Senhor, que Tu alcance esses Teus filhos, que Tu os ajude a cada um de nós a tomar as decisões que precisamos para vivermos ao Teu lado até o dia em que Cristo voltar. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por este privilégio. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Querido, eu não posso encerrar essa mensagem sem fazer um último apelo a você. Você vai receber daqui a alguns instantes aí no seu celular um arquivo nominado Semana Santa Pelotas. Este arquivo é um cartão virtual que você deve abrir e clicar nas palavrinhas "clique aqui", para você dizer o que achou desta mensagem, para você fazer o seu pedido de oração a esta igreja, para que juntos possamos orar por você, por sua família, mas também para que você manifeste se deseja estudar mais da Bíblia, ou quem sabe se já estudou a Bíblia, entregar a vida a Cristo. E eu vou estar orando por você, para que Deus lhe dirija, para que Deus cuide de você, mas também para que amanhã à noite, às 8 horas, nós possamos estar juntos novamente aqui, nesta mesma rede social, para que você tenha mais um encontro através da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima noite e até amanhã. Um abraço, tchau, tchau.